Irmãos, a palavra de Deus ela diz que Deus ele concede o desejo do coração do homem. Aleluia, glória a Deus. Porque eu cresci ouvindo esse LP. Meu pai ele partiu para a eternidade há 10 anos atrás, ou melhor, há 12 anos atrás. E ele não deixou ouro, não deixou prata, não deixou riqueza para eu e meus irmãos disputar. Mas ele deixou algo que o dinheiro não pode comprar. E se hoje eu estou aqui, eu louvo a Deus pelo Pai que Ele me deu. Porque hoje eu estou colocando em prática tudo que eu cresci ouvindo daquele homem. E na minha infância e juventude eu olhava para ele e achava... Quando a pessoa não gosta da minha pessoa, sabe por que ela não gosta da minha pessoa? É pela palavra que eu prego. Porque o meu pai não gostava de nada errado. Então, quando eu estava no erro, ele não aprovava. Então, aquilo era um abismo entre eu e ele. Porque ele não concordava com a vida de pecado que eu vivia. Porque a vida de pecado que eu vivia magoava o coração do Deus que ele servia. E entre Deus e eu, ele preferiu Deus. Então, muitas vezes, quando ele vinha conversar comigo, ele tinha sempre uma palavra de correção. E eu não gostava da palavra de correção. Então, meu erro, a minha vida errada, fazia eu ficar longe dele. Hoje eu sinto isso na prática. Quando alguém lá fora, que já veio aqui nessa igreja, ouviu o pastor Toliel pregar, não gostou da palavra, e muitos falam por aí, acham que eu vou ouvir, eu vou ficar sabendo, e falam, eu não vou naquela igreja porque aquele pastor é muito chato, eu não gosto dele, porque tudo para ele não pode mesmo. Se o seu pecado vai magoar o coração do meu Deus, eu não vou ser seu amigo, porque eu vou ficar com Deus. Então isso não me entristece quando alguém fala que não gosta de mim. Eu entendo, ele não gosta de mim por causa dessa palavra. E se ele não gostar dessa palavra, ele não vai gostar de mim. E se ele não gostar de mim, também não vai gostar do meu Deus. Mas aqui, enquanto eu viver, eu vou honrar o Deus do meu Pai. Porque o Deus do meu Pai é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus do meu Pai, aleluia, ele não está pendurado na parede. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está aqui. Então hoje eu louvo a Deus por um sonho realizado. Enquanto eu for pastor, estiver vivendo nessa terra e for me dada a oportunidade de dirigir um culto, eu vou colocar um vinil para tocar. A internet é muito boa, mas o som do vinil me leva lá atrás, quando eu era uma criança, e a palavra do Evangelho foi semeada no meu coração. Isso aqui me recorda da onde eu vim e para onde eu vou. Muitos abriram mão dessas mensagens cantadas, mas a todo dia ela vem ao meu ouvido como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez. Quando meu pai num som como esse, ele colocava para tocar nos fins de semana que ele estava em casa conosco. Então isso aqui não é uma idolatria ao meu pai, porque meu pai está guardado. Mas isso aqui é para mostrar para a geração vindoura que o melhor de Deus está por vir. Então vamos consagrar essa parede, soberano eterno Deus, uma vez mais, ó Pai. Consagrando a Ti, Senhor, esse instrumento para louvar e bendizer o Teu santo nome na Tua casa. Consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Aleluia. Olha que tremenda essa palavra. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas
que se espera e a prova das coisas que se não veem. Porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Feche seus olhos. Soberano eterno Deus, uma vez mais, ó Pai, eu já fui temido para ser cheio de Ti, né? Porque eu de mim mesmo nada tenho para oferecer para a Tua igreja. É por isso, Senhor, que eu careço da unção, do poder e da graça, para que uma vez mais nós possamos sair daqui edificados, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abre o nosso entendimento, ó Pai, para que nós possamos entender o que Teu Espírito vai ministrar aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, glorificando e exaltando ao Rei da Glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, pastor, pode tirar, vamos ficar só aqui. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero ressaltar, eu coloquei no meu coração, que tudo que eu pregar vai ficar registrado no céu. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não vai ouvir mais. Porque é um desejo antigo, irmão, de deixar registrado toda a mensagem que Deus me dá. Mas quem tem a oportunidade de assistir, um dia vai reproduzir aquilo que o Espírito Santo ministrar no seu coração. Se você procurar no YouTube, você não vai ver uma mensagem do meu pai. Eu tive tanta oportunidade de gravar ele pregando, mas eu negligenciei. Então hoje eu só vou gravar uma mensagem que o Espírito Santo mandou eu gravar. Porque eu tenho ouvido palavras que têm me desagradado. Muitas vezes eles vão dizer, você está gravando para se aparecer. Mas eu diminuo para que Deus possa crescer por intermédio da minha fracação. Irmãos, a palavra de Deus hoje eu vou falar para mim, para você, acerca da fé. A fé é a ferramenta principal na vida do ser humano. Mesmo sem conhecer sobre fé, mas é a fé que te rege. Quer um exemplo? Para você sair de manhã cedo para trabalhar, se não for fé, você não vai. Porque a fé, ela te impulsiona. Se você é um vendedor, a vender a sua mercadoria. Se você é um trabalhador da sala, a arar a terra, a lançar a semente, porque você crê pela fé que aquela semente vai dar fruto. A fé, ela nos envolve a dormir agora à noite e acreditar que vamos acordar. Então, sem fé, não dá para fazer nada. E a fé é o firme fundamento. Aleluia, glória a Deus. Olha o que foi ensinado hoje de manhã, a exegese. Vou tirar desse texto a exegese, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que
Então, firme fundamento do acordar de manhã para trabalhar, ela está baseada no Criador, ela está firmada no Deus. Tudo que você está fazendo foi a Deus. Um dia eu estava deixando a oração, 35 dias. Eu morava numa casa, eu pagava aluguel naquela casa. E ali